poucos versículos. A vida desse rei Jotão foi breve, 41 anos ele morreu. Ele na verdade, começou a ajudar seu pai a reinar, o rei Uzias, porque Uzias ficou leproso, então ele era um tipo de corregente. Segundo os estudiosos, ele possivelmente começou com 15 anos ou 16 anos a ajudar seu pai a governar. Mas ele mesmo só foi levantado como rei com a idade de 25 anos. E ele reinou 16 anos. Pouco tempo, vida curta, mas uma vida muito abençoada. O que diz? Esse homem deixou um legado. O legado dele, mais do que o material, foi o bom testemunho do rei Jotão. Ele marcou, está registrado na palavra. Lembrem que o livro das crônicas é escrito para os irmãos que estão no cativeiro da Babilônia. O Senhor está querendo dizer assim, olha, está vendo o que eu faço com um homem que tem um bom testemunho? Um homem que anda na minha presença, como eu sou com ele, como eu o abençoo. Então vamos por esse prisma, falar sobre o bom testemunho do rei Jotão. Em primeiro lugar, o bom testemunho do rei é caracterizado em andar de acordo com a lei do Senhor. O que é um bom testemunho? O bom testemunho é marcado por andar de acordo com a lei do Senhor. Observe no versículo 2 o que é dito desse testemunho. Vamos ler? Fez o que era reto perante o Senhor. Pronto, essa parte aí é importante. Ele fez alguma coisa, não importa agora o que ele fez, mas o que ele fez de uma maneira tal que agradava a Deus. Toda a sua postura familiar, no trabalho, na igreja, fora da igreja, nos seus relacionamentos, o que ele fazia era reto, era direito, era de acordo com a palavra do Senhor. Então, esse reto, o que ele fez perante o Senhor, significa que ele andou de acordo com os mandamentos de Deus. Lâmpada para os meus pés, a sua palavra, luz para o meu caminho. O bom testemunho, então, inclui amar a Deus de todo o coração, de alma, de força, de entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele estava nele esse objetivo, não era só uma fachada, era algo interno, algo profundo nele. Esse bom testemunho observa os mandamentos referentes a Deus. O que é amar a Deus? Amar a Deus, diz num decálogo, não terás outros deuses diante de mim. Esse homem excluiu da vida dele qualquer coisa que se chame deuses, ou venha a ser declarado Deus. Eles não, o meu Deus eu já escolhi. O meu Deus é o Criador dos céus e da terra. No segundo, outro mandamento diz assim, não farás para ti imagem de escultura. Ele não só não tinha outros deuses, mas ele só adorava a Deus. E adorava a Deus em espírito e em verdade. Também é dito desse amor desse homem por Deus, envolve outro mandamento que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse homem tinha cuidado. É interessante que os judeus, eles tinham tanto receio de ofender a Deus, que eles não pronunciavam o nome do Senhor, e nem escreviam o nome do Senhor. Então, quando a gente vê o nome do Senhor escrito na Bíblia, ele substituiu o verdadeiro nome de Deus por Adonai, que é traduzido para nós Senhor. Eles tinham essa preocupação, eles não brincavam com o nome de Deus, eles não brincavam com a obra de Deus, com a criação de Deus, porque isso traria algum tipo de castigo. E por último, lembra-te
do dia do sábado para o santificar. O dia que Deus separou para ser adorado por toda a congregação. Então, Jotão tinha esse aspecto, ele tinha essa preocupação. O bom testemunho andava por este caminho de observar os 4 primeiros mandamentos. O testemunho que glorifica a Deus obedece aos mandamentos referentes ao próximo. E se ele tinha essa preocupação com Deus, também tinha preocupação com aqueles que estavam à sua volta. Ele era um homem, diz a palavra, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amará o teu próximo como a ti mesmo. Então ele tinha essa preocupação de não prejudicar o outro, seu vizinho, seu parente. O testemunho que agrada ao Senhor obedece também à lei do Estado. Observe, ele ama a Deus, ele ama o próximo, mas ele também obedece ao Estado. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram instituídas por Ele, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, ele respeita a Deus, ele respeita os homens, ele respeita o Estado. Ele mais tarde, vai ser o rei, como nós estamos vendo aqui. O testemunho que Deus elogia respeita as leis religiosas da verdadeira religião. Lembra que é dito assim no final ali do versículo 2, ele andou no caminho do Senhor, só não fez o que o pai dele fez. Foi o rei Uzias, que entrou no templo para oferecer o sacrifício. Era um cargo que era destinado aos sacerdotes. Ele não, ele teve esse cuidado. Ele se apartou de entrar por caminhos que não glorifica a Deus na religião. O bom testemunho é marcado pela constância. Observe, ele era jovem, 25 anos quando assumiu. Ele passa como rei 16 anos, até a sua morte, andando no caminho do Senhor. O bom testemunho não é algo que você acorda hoje eu sou crente, um grande crente, mas amanhã não é. Não era o caso do rei Jotão. O rei Jotão foi crente até o último dia. Ser fiel até a morte, e eu vou lhe dar a coroa da vida. Paulo diz: irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O Espírito Santo, então, que habita certamente em Jotão e habita no crente, o habilitará a andar na lei do Senhor. Como isso é possível, pastor? Como nós, mortais, mas esse homem era mortal, porque diz o texto, ele morreu. Então, ele é um homem semelhante a nós. Se ele pôde andar, nós também podemos andar no caminho do Senhor, porque Deus tira o coração de pedra, dá um coração de carne, coloca o seu Espírito dentro de nós, então nos faz andar no seu caminho. É pelo poder do Espírito que ele andou no caminho, e é pelo poder do Espírito que nós andaremos no caminho.